Então, agora sim, eu queria chamar aqui à frente e pedir uma calorosa salva de palmas para o nosso querido Marcos Penteado. Vamos lá, uma salva de palmas. Vamos procurar um lugar melhor para esse tripé aí, viu? Seja bem-vindo, viu? Deixa eu ver se está ligadinho direitinho aqui. Tá, muito bem. Senta aí. Depois, se vocês puderem deixar uma aguinha para nós aqui, tá bom? Então, como a gente usa de protocolo aqui, ó, nós temos 30 minutos para explorar a sua vida. E como a gente usa de protocolo, honre o parceiro nesse momento, evite ficar no celular, mandando mensagem, né? E tenta se conectar com a história do parceiro para que você possa extrair o máximo possível de informação. Eu já não vou falar careca, porque eu não estou careca, né? Mas eu já fiz vários B2Bs com o Marcos, ele tem uma veia de negócios bem interessante, né? Bem estratégica, e é legal vocês saberem, até para conhecer também um pouco melhor do produto dele, né? O Marcos entrou na nossa vida aqui, no momento bem... E olha como são as coisas, né? Tinha um parente do Marcos que fornecia livros para nós aqui, era tipo uma livraria aqui dentro, e eu fui várias vezes lá e falei, cara, você tá aqui do lado, cara. Vocês têm que participar do movimento. Daí ele falou, eu estou me organizando, mas pode ficar tranquilo que eu vou participar, né? Quando, eu não me recordo se foi no finzinho do ano, na virada do ano, Novembro. Foi novembro, né? Ele falou assim, eu tô pronto agora. Então, quando uma pessoa realmente quer, ela realmente faz, né? Ela não fica dando desculpa, né? Marcos, fala para nós um pouquinho. Primeiramente, seja bem-vindo aí, né? Ao nosso meio aqui, nessa entrevista. Fala um pouquinho pra gente. Você é de Botucatu? É de fora? Se for de fora, veio para cá com quantos anos? Quando é que você deixa os modos tradicionais de trabalho, CLTista, e passa a figurar um empresário, um empreendedor? Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui. Eu sou o Marcos, sou proprietário com orgulho da MJ Press. Sou casado, 43 anos, casado com a Michele, a Isabela, nossa filha, e 22 anos como empreendedor. Em Botucatu, eu estou há 6 anos, nós somos naturais de Osasco, né? Comecei com o empreendedorismo lá e cheguei em Botucatu fazem 6 anos. Minha carreira empreendedora começou cedo, né? Começou precoce, vamos dizer assim. Eu tive alguns trabalhos corriqueiros da idade, fui office boy, contínuo, trabalhei em loja com vendas, mas eu tinha uma vontade em uma profissão específica, né? Eu era aquela criança que desmontava todos os aparelhos eletrônicos em casa e não montava mais nada, sabe? Deixava tudo quebrado lá, fazia tudo errado. Minha mãe queria ficar louca com isso, né? E eu tinha essa veia, vamos dizer assim, né? Então eu queria ser técnico eletrônico. Eu sou formado em eletrônica. Comecei a minha carreira que eu tenho hoje como técnico de máquinas, de impressoras, comecei num estágio aos 18 anos, numa empresa, numa multinacional que era uma parte da Kodak que estava chegando no Brasil e trabalhava com reconstrução de copiadoras, né? E então casei com esse serviço, vamos dizer assim, né? Porque uniu o útil ao agradável ali. Ali era a reconstrução mesmo de copiadoras, mesmo desmontar copiadoras de alto volume, coisas complexas, né? E me dei muito bem com isso, né? Fiz os cursos lá e com 3 meses na empresa a empresa estava em franca expansão e eu já fui para a rua trabalhar, né? Já me colocaram em grandes contratos que eles tinham. Trabalhei no Banco GM, no Itaú, atendendo máquinas. Trabalhei 2 anos nessa empresa. Depois fui contratado por um cliente dessa empresa para trabalhar de forma exclusiva. E foi ali que começou a minha parte empreendedora. Na primeira empresa, a gente tinha uma flexibilidade de horário, o importante era fazer o serviço, né? E quando eu fui para essa segunda empresa, era CLT, tinha os horários, e a empresa era grande, mas não tinha uma demanda. Então, a minha maior dificuldade sempre foi o quê? Ficar ocioso. Entendeu? Porque eu fazia o meu trabalho e tinha que ficar a maior parte do tempo esperando alguma coisa acontecer para poder agir, né? E isso me causava problemas, não conseguia ficar
Fiquei 2 anos nessa empresa e aconteceu uma ruptura na empresa de sociedade, e aí começou o meu empreendedorismo, porque separou a sociedade, uma pessoa ficou com uma parte, outra pessoa ficou com outra, e eu já fui trabalhar prestando serviço. E ali eu já vi a oportunidade, né, porque tinha muitas empresas em São Paulo, muitas faculdades, era um cenário muito bom na época, né, para isso, para copiadoras, para Xerox em geral, né. E eu tive a felicidade de conhecer alguns parceiros que me indicavam em serviço, pessoas que vendiam suprimentos, me indicavam como técnico, então eu comecei a me moldar aí, né, tive muitos clientes, atendi muitas faculdades, andei em São Paulo para tudo quanto é lado, e era o que eu gostaria de fazer mesmo, sabe, era um serviço prazeroso. E montei minha vida em cima disso, casei, tivemos a Isabela, tudo corria bem, mas sempre atrás de novas oportunidades, o mercado sempre mudando, né? E eu comecei a perceber que eu não precisava só fazer manutenção, eu poderia locar os equipamentos também. Poderia começar a comprar equipamentos, poderia locar. Já entrei em 2009 com esse modelo de locação também de equipamentos para as empresas e depois isso fluiu e depois percebi que eu, dentro das empresas, poderia trabalhar no ramo gráfico também. Poderia pegar ali o que tinha de serviço, né? Pelo conhecimento que já tinha, andava de forma tranquila dentro das empresas e atendia muitas gráficas também, né? Então eu poderia fazer essa ponte de pegar um serviço de um cliente e levar para fazer em outro lugar e, obviamente, obter o meu lucro em cima disso, né? Então foi assim que foi moldado, né? Essa parte até 2017. Nós morávamos em Osasco, corria tudo bem até então, mas nós tínhamos muito problema de segurança naquela época, né? E a gente, infelizmente, passou por um desses momentos infelizes, né? E eu sempre fui muito próximo do meu pai e da minha mãe, e meu pai e minha mãe já estavam vindo para Botucatu, né? Meu pai já aposentando, já com casa aqui e tudo, a gente já visitava Botucatu desde 2008, mais ou menos, a gente adorava a cidade. Então, em 2017, depois desse incidente, a gente falou, isso não é mais para nós de forma contínua, né? Vamos virar a chave. E em 10 meses nós nos organizamos, fizemos algumas loucuras, né? E viemos para Botucatu. Então eu cheguei aqui 28 de dezembro de 2017, inclusive cheguei primeiro com meu pai, que estava para mudar para cá. Caramba. E logo na sequência ele mudou também, né? E cheguei aqui em Botucatu, eu tinha uma empresa estabilizada em São Paulo, eu consegui segurar os clientes que eu queria para me manter aqui em Botucatu e só fazer os atendimentos que eu precisava fazer lá, né? E até então estava tudo tranquilo. Em 2018 eu não quis fazer nenhum negócio em Botucatu, porque eu precisava sentir o que ia acontecer em São Paulo, né? Precisava entender realmente como que ia funcionar esse mecanismo, se eu poderia ir para lá toda hora, quantas vezes eu teria que ir para lá, com quais parceiros eu poderia contar lá. Então eu fiquei 2018 e 2019 nessa pegada de vai para São Paulo, volta, fica um pouquinho lá, mas sempre indo correndo e voltando voando, né? Me adaptei muito fácil, nossa família se adaptou muito fácil em Botucatu. Depois de 2019, quando já estava com algumas projeções, algumas ideias, aí pandemia, né? Uma parada obrigatória aí. E em 2022, culminou com a mudança da minha irmã, que o Pedro mencionou agora, que tinha uma papelaria em Osasco, tinha uma livraria e queria vir para Botucatu também. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Falou, vamos alugar um lugar um pouco maior, então, né? E isso já é uma modalidade, vamos dizer assim, consagrada, né? Você abrir uma papelaria na frente com todo o material e ter um material gráfico como complemento, né? Então a ideia era começar devagar, começar de forma tranquila, para mim poder fazer esses serviços que começariam a aparecer e continuar com a empresa lá, né? Nós trabalhamos 1 ano, minha irmã teve a felicidade de receber uma
uma proposta para adquirir uma outra empresa, que, para quem não sabe, é a Beleléu, de brinquedos educativos. Inclusive, acho que a pessoa era membro do GEB, né? Foi membro, Camila, né? E nos reunimos e eu falei, boa sorte, vai que aqui eu vou me virar, né? E a partir daí foi só alegria, porque ganhamos a frente da loja, começamos a aparecer, começou a entrar cliente, e em um ano a coisa começou a andar de uma maneira muito satisfatória, assim, muito legal. Só que aí chegou num ponto que o empreendedor estava limitado, entendeu? Porque o trabalho eu tenho experiência de fazer, mas a pessoa talvez ainda não estivesse pronta até o momento para desempenhar a função que precisa desempenhar para ter sucesso, né, Pedro? Então, essa é a situação de hoje. Muito trabalho, muito estudo, né? Muito destrave. E estou muito feliz com o momento da empresa, meu momento pessoal também, né? Muito feliz com as pessoas que eu estou conhecendo, né? Com o network, que para mim é uma coisa nova. Eu sempre fui muito tímido. Para mim, até ainda é um pouco, mas sempre tive um pouco de dificuldade de falar em público, de me expor, né? Então, tudo isso vem sendo trabalhado para que eu possa chegar onde eu quero. Vocês acham que ele está falando bem aqui? Destravou de falar em público? Então, uma salva de palmas. Obrigado. Aí eu tenho que fazer um merchan, né? Uhum. Graças à exposição que eu tenho aqui, né? E a Vox também, na pessoa da Lúcia, né? Um dia eu estava aqui, assisti a palestra dela, me tocou muito a história dela, né? O que ela me apresentou, assim, foi formidável. Então, eu estou lá na Vox, estou fazendo o curso de oratória e tem sido fantástico. Maravilha. Agora, olha só, eu não sei vocês, mas quando o empreendedor está contando a história dele, eu fico tentando entender os pontos, ligando as linhas, né, para eu poder fazer uma pergunta. Tem uma curiosidade que eu quero te perguntar. Você, dá para ver que você é empreendedor, mesmo quando você estava como funcionário, porque você estava incomodado lá, né? Sim. Puxa, eu não quero ficar parado aqui. Isso é uma característica de empreendedor, ele não gosta de ficar parado, né? O que tem aí, o que tem de novidade? Só que eu percebi que você também é um cara visionário, porque você atendia desmontando máquina, dando manutenção, de repente você falou, por que eu não posso locar? Também vou locar. Daqui a pouco, quando você locou, você falou assim, todo mundo que loca também precisa de serviço de impressão, então eu vou atender eles também na impressão. Então você foi absorvendo as demandas que aquela primeira função foi abrindo para você. De onde você acha que veio esse olhar seu aí? Olha, primeiramente, eu sou filho de um pai empreendedor. Eu vejo a história do meu pai assim com muita alegria, né? Meu pai foi CLT e começou aos 14 anos na empresa e terminou a carreira dele lá como dono. Então, essa veia empreendedora, talvez eu tenha pego um pouco dele, entendeu? E eu acho que é muito uma questão de feeling mesmo, de oportunidade, de você perceber as oportunidades e arriscar, né? E você vê o que você pode fazer de diferente, né? Eu sempre fui muito ambicioso, né? Não nego, e isso, de certa forma, até me fez um pouco de mal. Mas aonde eu estava vendo as oportunidades, eu estava tentando entrar e sempre me preparando, né? Hoje eu entendo que faz parte da minha personalidade se precaver, se preparar um pouco sempre para o futuro também, né? Então você percebe que ao longo do tempo eu sempre fui criando expectativas de fazer coisas mais para frente. E a loja hoje diz muito sobre isso, porque era um projeto que eu tinha e existia uma máxima na minha profissão que era o seguinte: todo técnico terminaria como dono de loja. Por quê? Porque o cara conhece todo o funcionamento e não depende muito de uma dor que muitos empresários do setor têm, que é a mão de obra para fazer manutenção em equipamentos, essas coisas. O técnico não sofreria, entendeu? E teria os canais melhores para fazer compras, conheceria o mercado de forma mais intimista, vamos dizer assim, né? Então eu acho que foi muito do feeling e da personalidade mesmo, de querer já tratar um pouco do futuro,
Maravilha. Tem um detalhe que eu acho que também faz sentido. Você falou no começo que você até foi para essa área porque desde criança você gostava de desmontar, então tem uma chave para os pais aqui, né? Às vezes aquilo que você tem ódio que seu filho faz, ele está mostrando algum traço profissional dele, que depois vai ser usado lá na frente, não só para a profissão, mas pode ser para a vida, né? Às vezes é uma pessoa que vai ter facilidade de atuar desmontando situações complexas, né? Então, você se deixou ir com isso, com certeza. Depois, eu achei bem curioso na hora que você disse assim, eu fui estudar essa área, né? Como é que chama a mesma área? Essa área de manutenção? Na verdade, é área técnica mesmo, Área né? É técnica. área técnica eletrônica, só que direcionada para impressoras e Isso. copiadoras. Na hora que você falou isso, você falou assim, não, mas era a área mesmo, eu gostava dessa área. Então, eu acho que esse é um ponto de ressaltar também, da gente não desistir da busca do que a gente verdadeiramente gosta de fazer. Porque quando a gente encontra, eu acredito que esse horizonte de enxergar de feeling, ele também vem quando você faz o que você gosta. Né? Você Exatamente. consegue enxergar possibilidades. Quando você não gosta, sua mente fica fechada. Você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Quando você gosta do que você faz, você consegue enxergar de maneira holística, né? De maneira macro a Sim. situação, né? Eu acho que quando você não gosta do que você faz, você trabalha de forma protocolar, né? Você faz o trabalho por fazer pela troca mesmo, né? Pelo rendimento, pelo sustento, vamos dizer assim. E eu posso falar com muito orgulho assim que eu faço o que eu gosto mesmo, entendeu? Era isso, não tinha outra coisa para ser, sabe? Se eu fosse fazer outra coisa, não seria protocolar, então, entendeu? Então eu entrei na onde eu queria, estava no lugar certo, na hora certa. Agradeço a Deus muito essas oportunidades que apareceram na minha vida, né? E então eu estava sempre ali para as coisas acontecerem. Tenho parceiros extraordinários que sempre me conduziram para fazer esse serviço, né? Então tudo aconteceu de forma muito natural e estruturada. E hoje eu sou muito feliz, não atendo tanto mais máquinas, né? Hoje, até devido ao tempo e esse outro horizonte que se abriu, né? De administrar a empresa mesmo, de conhecer outros processos dentro da empresa. Então, também tirei um pouco o pé, mas sempre que eu faço me traz um prazer, assim, uma felicidade. Ótimo. E agora, aproveitando que você pegou esse gancho de outras coisas que estão se abrindo para você, como está sendo agora passar pela fase? Você mesmo foi vulnerável aqui, eu até te agradeço por isso, porque talvez muitos, não estou falando daqui, mas pode acontecer aqui também, muitos talvez demorem muito para evoluir, porque eles têm vergonha de admitir que não conseguem fazer aquilo ali. Olha, isso aqui eu preciso de capacitação para fazer isso. Não é porque você é dono de uma empresa que você tem que saber fazer 100% de todas as coisas. Às vezes a gente não sabe fazer financeiro, às vezes a gente não sabe fazer gestão, né? Então, uma pesquisa bem rápida entre um grupo de empresários, você percebe que 90% deles, se não mais, estão no operacional. Não estão fazendo o que é para eles fazerem como dono, gestão. Né? É por isso que a empresa não cresce, é por isso que a empresa tem dificuldades de empresas iniciantes. A empresa tem 20 anos, está com problema de empresa iniciante, porque o dono não sai da cadeira do apertador de parafuso e vai para o tático, para o estratégico da empresa. Né? Como é que está sendo para você essa fase aí? Então, para ser bem sincero, no início essa foi a minha dor, né? De descentralizar, vamos dizer assim, né? De sair do operacional, de confiar nas pessoas que iam fazer o serviço. E foi um momento de insegurança em abrir esse horizonte, porque de repente eu tinha uma empresa que todo o controle era meu, tudo acontecia comigo. De repente me abre um horizonte que eu estou com portas abertas na João Passos, atendendo clientes, o serviço não para, e a tomada de decisões é rápida demais, não pode dormir no ponto, né? Então eu tive essa dor, mas assim, sem demagogia mesmo. O JEB faz a diferença para mim, entendeu? Porque eu não tinha esse network, não tinha essa conversa, não tinha empresários que eu batia papo sobre empresa, vamos dizer assim, né? Então, a partir do momento que eu entrei aqui,
mesmo com toda a dificuldade que eu tinha, eu comecei a entender que era isso que eu precisava. Eu não tinha mais jeito. Eu ainda falei, não me lembro qual dia foi, que eu vim forçado. Entendeu? Porque eu estava indignado mesmo de não conseguir evoluir para onde eu queria, para o que eu queria fazer, né? Então, estar aqui no GEB e ver essas diferentes empresas, começar a conversar com pessoas, fazer a mentoria, no começo explode a sua cabeça, né? Você fala, vou ficar louco, cara. E depois você se acalma e você vê que dá para fazer, a gente está começando a fazer, um processo árduo, é trabalhoso, mas eu tenho convicção que é sucesso. Maravilha. Obrigado por confiar na gente, né? A ideia do projeto é justamente, eu acho que essa roupagem é o nosso grande diferencial, né? Sim. A gente não está aqui só para fazer negócio, a gente está aqui para apoiar um ao outro, né? Então, você está com uma dificuldade, alguém vai te ajudar, alguém vai te estender a mão. E eu acho que você tocou num ponto fundamental. Quando a gente... Imagine na pandemia quantas pessoas... O GEB, a gente não ficou uma reunião sem fazer. O Flavião estava com a gente nesse momento, né? Quando deu a pandemia, que deu o lockdown, a gente fez a primeira reunião pelo Zoom. Chegou no meio, né? O Du também estava com a gente. E a gente falou, caramba, cara, será que a gente aguenta ficar 6 meses pelo Zoom? Pois a gente ficou 2 anos pelo Zoom. E toda semana bombava, né? Porque pelo Zoom podia receber 200 visitantes, né? As telas eram lotadas, tinha que ficar passando as telas. E gente, por quê? Porque a gente percebia que as pessoas, o empreendedor é um lobo solitário. Exatamente. E quando você está com a dor lá na sua empresa, você não tem para quem recorrer. Quando você chega aqui, você fala, marcar um B2B. Às vezes não é sobre fazer um negócio, às vezes o cara te dá uma dica. Você fala, puxa, era o que eu precisava ouvir naquele dia, né? Uma frase, um comentário, né? Exatamente isso, né? Às vezes você, numa conversa, às vezes a pessoa fala uma coisa, ela nem sabe de que maneira ela está te tocando, né? Mas ela está te dando uma mensagem ali, e às vezes é isso que vai fazer a diferença para dar um up ali, para você continuar e ir para a batalha. Maravilha. A empresa de São Paulo, essa que loca impressoras que você falou, hoje você continua com ela? Eu continuo com a empresa. Na verdade, em 2017, quando nós queríamos fazer essa mudança para Botucatu, eu enxuguei ela para ficar com os clientes que eu gostaria, os clientes top, vamos dizer assim, que eram os clientes que iam me manter aqui, né, que eu conseguiria fazer o trabalho, né. E para esses clientes, eu fui pessoalmente, conversei com eles, expliquei minha situação, e é muito gratificante falar isso, porque todo mundo me apoiou. Falou, vai embora. Você tem 24 horas para atender um chamado, então eu te ligo num dia, no outro dia você está aqui e continua como se eu morasse do lado lá, né? Então eu enxuguei bastante, mas mantive a empresa. Hoje eu tenho parceiros que atendem máquinas para mim quando eu preciso, ainda mais agora com essa agenda cheia, né? Mas sempre que eu posso, eu estou em São Paulo, né? Sempre eu gosto de ir para lá, né? Gosto de voltar correndo, mas gosto de ir para lá também. É isso aí. E com relação à MJ Press, quais são os produtos, assim, carro-chefe que você tem lá, que talvez um membro aqui pode falar, puxa, eu não sabia que ele tinha esse produto, e comprar de outra pessoa, porque por falta de informação. O que você tem de entrada lá de produtos que pode ser útil para nós? Bom, nós, como gráfica, trabalhamos com toda a parte de impressos em geral, mas o carro-chefe hoje é a parte de banner e adesivo, né? Nós temos equipamentos lá muito bons, de qualidade, então todo mundo que está fazendo, todos os nossos clientes que estão fazendo serviço com a gente estão gostando muito, assim, da qualidade que a gente está oferecendo, né? Então, a gente tem uma gama de materiais diferentes e, assim, o legal de você começar uma empresa é que você pode direcionar ela para onde você quiser, né? Você pode pesquisar os nichos e correr atrás, né? Então, a gente vem testando materiais para ver receptividade, né? Nós trabalhamos um pouco com personalizados, nós fizemos uma parte agora, um diferencial que é uma impressora que faz impressão direta em acrílico, em madeira, um pouco de corte a laser. Então, o bacana de agora está sendo testar, ver produtos novos, ver coisas novas e experimentar. E tudo que é parte de impresso,
que qualquer pessoa precisar, eu peço que nos procurem, porque se não estiver no meu universo, eu vou pesquisar para ter e ajudar. Se eu não puder atender, com certeza ajudarei, passarei quem possa. Então, cartão de visita, banner, aqueles banner de evento, você vai participar de evento? Sim, inclusive fizemos bastante, né? Banners de evento, cartões de visita, impressos em geral, apostilas, adesivos. Hoje muitas pessoas estão empreendendo, né? E tem às vezes até um segundo emprego, aquela pessoa que vende os salgadinhos, vende os doces, precisa fazer aqueles adesivos de recorte, essas coisas tudo a gente faz lá. Então toda essa parte a gente está trabalhando firme e vem dando certo. Maravilha. Então aí vocês já conhecem, é logo aqui, né? João Passos, né? 861, dá para ir a pé. Já tive o prazer de receber muitos membros do GEB lá para um B2B. Tenho negócios aqui com bastante gente já, graças a Deus, né? E estamos abertos a receber mais gente e trabalhar firme, trocar informações. Maravilha. Vamos abrir para pergunta agora. Vamos direto no como. Como, tarará, tarará. Quem quer fazer a primeira pergunta aí? Mesaque. Deixa eu levar aqui o Mike. Marcos, minha pergunta para você é o seguinte: você falou de alguns problemas que você teve durante todo o seu processo, mas eu queria saber de você qual foi o seu maior obstáculo que você encarou de toda a sua trajetória e o que mais te motivou e teve o seu arranque para poder sair desse obstáculo e hoje estar nesse jeito que você está, nessa formalidade que você se tornou. Tudo bem, Mesaque? Vou passar um pouco para o outro lado, porque a gente fala em obstáculos, mas eu acho que o meu maior obstáculo até hoje é o autoconhecimento, como pessoa mesmo, eu. Então isso me dificultou muito, entendeu? De não entender como as coisas funcionavam e não entender como eu funcionava, os meus valores, as minhas crenças. E isso hoje, se qualquer empreendedor me falar qualquer assunto relacionado a empreendedorismo, eu vou falar, você se conhece? Porque de verdade mesmo, cara, quem não se conhece sofre. E eu sofri bastante. Então eu acho que, fora as dores comuns, né, hoje uma dor que é recorrente é mão de obra, né, é difícil ter mão de obra hoje, né, as dores de administração, né, o inesperado, né, que acontece, né, o inesperado.com. Eu acho que o autoconhecimento foi o que mais me limitou, vamos dizer assim, o que mais me dificultou como para alavancar, entendeu? Eu tinha tudo para fazer. Eu acredito muito no momento, meu momento é esse, mas eu acredito que se eu tivesse esse conhecimento que eu estou adquirindo agora, lá em 2007 eu estaria em outro patamar, talvez com a primeira empresa mesmo, entendeu? Mas o momento é esse, né? Então vamos para cima. Talvez seja isso, esse seja um dos motivos da profissão do futuro ser relacionada a soft skill, né? Com certeza. É por isso que vocês estão vendo o grande clamor aí de tantos profissionais trabalhando com essa área, porque você pode ser bom no que você for, você pode ter 10 faculdades, se você não tem autoconhecimento, serve de nada. Exatamente. Né? Serve de nada. Bom, testemunha aí, eu também, aconteceu comigo, e quanto mais a gente vê profissionais, por isso que eu falo, vai se destravar primeiro, porque você vai passar de fase e depois você volta para a fase anterior, porque você não se conhece. Você não sabe como é que é a mecânica dentro da sua cabeça, né? Então tem que se entender mesmo. Parabéns. Perguntas. Boa pergunta, hein, Mesaque? Boa pergunta. Obrigado, Mesaque. Perguntas. Aqui. Marcão, o botucatuense tem o hábito de dizer que aqui é tudo muito fechado. Como você fez para quebrar essa relação de mercado fechado, sendo um cara que veio de fora para fazer negócio aqui em Botucatu? Boa pergunta. De fato mesmo, né? Quando você chega de fora, você tem uma certa dificuldade de se conectar com as pessoas, né? Tanto é que nos meus 2 primeiros anos, como eu disse, eu não quis fazer negócio porque, além de tudo que eu já falei, tinha um pouco dessa dificuldade, né? E eu acho que, assim, eu vejo o povo botucatuense é um povo muito caloroso quando te conhece,
né? Eles são fechados, mas eles te dão essa oportunidade de te conhecer. Eles querem saber de onde você veio, eles querem te conhecer. E a partir disso, você consegue transpor de forma mais natural. Eu vejo assim, quando eu atendo um cliente pela primeira vez na empresa, eu vejo que é uma coisa muito protocolar, sabe? O cara é fechado, tipo, às vezes o cara já percebe que você não é botucatuense, né? Mesmo porque é uma novidade a gráfica aí, então as pessoas querem saber. Mas depois que ela começa a fazer serviço com a gente, aí a gente transcorre normalmente, né? É como a maioria dos botucatuenses que estão aqui, né? Quando a gente chega meio tímido aqui, a gente sempre fica meio ressabiado, mas agora que a gente se conhece, tudo transcorre da melhor forma. Estou super adaptado a essa cidade, cara. Perguntas? Pergunta boa, hein, gente? Caramba. Vamos aqui, depois vai o Paulão aí atrás aí. Vamos falar de mudança. Sempre parabéns pelo trabalho, a gente já tem parceria, gosto Obrigado. muito de ir lá. Fiquei surpreso da última vez, pedi para imprimir um relatório que eram várias páginas, uma qualidade boa, que eu precisava da imagem, mas deu 2 segundos, estava na mão. Falou, não, aqui é rápido, é rápido mesmo. Então, parabéns pelo trabalho. Agora, com relação à questão de mudança, a gente sabe que mudança sempre traz incertezas e medos. E aí, quando você fala em empreender, você com uma pessoa que já tem família constituída, como foi esse momento de vou sair de Osasco, vou para Botucatu, estou levando a minha família e não sei o que vai acontecer lá. Então, como é lidar com esse sentimento e como foi para você nesse momento de transição? Rafa, foi um momento de incerteza mesmo, né? Mesmo porque para a gente vir para cá, a gente teria que mexer em muita coisa, né? Eu mexia na minha empresa, a minha esposa era concursada lá em Osasco, também tinha que entrar de licença, tinha que mudar minha filha novamente de escola, então gerou essa incerteza. Eu não vou ser hipócrita de falar que as coisas acontecem de forma simples, mas eu me precavi em segurar a primeira empresa. Então, assim, de certa forma, a gente tinha 2 anos para ver o que poderia acontecer, entendeu? Porque eu continuei com o meu trabalho lá, né? Então, eu me segurei lá e através desse trabalho é o que eu posso fazer a MJ Press hoje, né? Posso fazer acontecer dessa maneira que está acontecendo, né? Se eu não tivesse esse suporte como eu tenho, a coisa seria diferente. Mas não deixa de ter incertezas no meio do caminho, né, cara? Mudanças. Eu nasci em Osasco, morei 37 anos no mesmo lugar, né? Então, mudar de lá foi muito difícil para mim. Né? As amizades, enfim, a turma que eu conhecia, né? E para chegar num lugar novo onde eu não conhecia praticamente ninguém, né? Então, teve muita incerteza, assim, tá? Não foi fácil, não. Depois, com a pandemia também, que aí travou tudo de vez, né? E foi muito difícil, mas o ser humano se adapta, né, cara? Ele vai para cima. Na verdade, ele não tem muito o que fazer, né? Ele precisa ir para cima, né? Então, eu acho que isso é um pouco na minha história. A gente ficou aqui, falou, vamos ficar aqui, a gente gosta daqui, a gente está adaptado, mora bem. Eu sempre fui muito próximo dos meus pais, então estar perto deles aqui significa muito para mim também, né? E bora para cima. A empresa tem renda recorrente. Sim. Esse é um fator, esse detalhe eu já sabia. A empresa dele de São Paulo tem renda recorrente. Eles fecham contratos com empresas, né? Talvez que deixou ele mais tranquilo, porque ele tinha contratos longos com empresas. Ele pôde escolher as melhores que ele queria, né? E eles têm contrato lá por 2, 3 anos. Então ele falou, por 2, 3 anos a gente está tranquilo, porque se uma empresa dessa romper, né? Tem a multa lá que vai pagar, tudo. Então, inclusive, depois que o Paulo fizer a pergunta, eu quero fazer uma sobre renda recorrente, porque é o grande coqueluche do momento, a renda recorrente. Fala, Paulo. Opa, tudo bem, Marcão? Tudo bem. Parabéns pelo excelente trabalho que você faz, pelo Obrigado. atendimento diferenciado que vocês prestam. A gente tem parceria e vamos ter muito mais pela qualidade do serviço e por conhecer um pouco você e saber quem você é, né? E eu queria saber qual que é o destino da MJ Press. Hoje, o que você pensa? Aonde você quer chegar com a MJ Press? Qual que é o seu intuito hoje, né? Seu pensamento de hoje? Obrigado, Paulo, pelas palavras e pela pergunta.
Eu sempre fui ambicioso. Então, a minha ideia é criar uma empresa de sucesso. Uma empresa de nome mesmo, né? Não quero ser a maior de Botucatu, eu quero ser a melhor para os nossos clientes, entendeu? Então, o meu trabalho é esse, né? É criar essa empresa e, principalmente, estabilizar essa empresa. A gente está falando de recorrência, então eu gostaria de ter essas duas empresas estabilizadas, vamos dizer assim. E aí é empreender, né? Quem sabe não aparece uma terceira. Vamos lá. É Obrigado. disso que eu gosto, Senhor. É disso que eu. Vamos falar sobre. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu deixo a minha por último. Aqui. Tem uma do visitante Claro. aqui, tem outra do ali depois. Oi, Marcos. Oi. A gente, como empreendedor, a gente sempre escuta um mito que muitas vezes na nossa terra a gente não consegue fazer os milagres, né? Vamos dizer assim. E eu queria saber de você, como empreendedor que empreende tanto em Botucatu quanto em Osasco, você sentiu talvez essa diferença? Você ser mais valorizado aqui quando as pessoas descobrem que você é de fora? Tem esse tipo de diferença empreendendo aqui e em Osasco? Você sentiu mais diferença em Osasco? Mais dificuldade por você ser de lá? Ou não? Não existe isso? Pessoas são pessoas e vão te tratar da mesma maneira? Não, eu vou te falar que tem diferença, sim, né? Quem vem de São Paulo sabe que a dinâmica de São Paulo é outra. São Paulo não dorme, né, cara? São Paulo pulsa, São Paulo é louco. Então, a velocidade com que as coisas acontecem lá, você tem que respeitar. E Botucatu, você tem que respeitar a velocidade de Botucatu. Então, é diferente de fazer negócio. Às vezes, o urgente aqui em Botucatu é para 2 dias, né? E eu vindo de São Paulo, urgente para mim é para ontem. Então, assim, você tem que entender esse momento, assim, que são coisas diferentes, entendeu? Mas no trato, no dia a dia, com as pessoas, eu acho que pessoas bacanas são pessoas bacanas, pessoas chatas são pessoas chatas e por aí vai. Em todos os lugares, é isso aí. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a grande sacada, eu vim de São Paulo também, mas a grande sacada é você não vai ser honrado no lugar onde você nasceu. Isso tá na Bíblia, né? Então eu não posso contrariar o que está escrito há 2.500 anos, né? Mas pode ter certeza que quando você estiver sendo desonrado no lugar onde você está, vence quem persiste. Verdade. A maioria vai desistir, quem persiste ganha o game. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lúcia. Para falar a verdade, é para parabenizá-lo mesmo, e também eu vou fazer uma pergunta para ele já, mas eu vou te dizer uma coisa, o que é que está levando você aonde você está chegando, e eu tenho certeza que você vai chegar muito longe. O B2B que eu fiz com o Marcos realmente foi de bilhões, eu falei, porque o Marcos ele tem uma coisa que a maioria de nós não temos, eu até às vezes me coloco nisso aqui, que é a vulnerabilidade. Ele é muito sincero naquilo que ele não sabe. Ele, na minha frente, ele falou qual era as maiores dificuldades dele. Eu acho que na sua frente também, Pedro. Então, assim, na realidade, eu quero te parabenizar por isso. E eu vou dizer uma coisa, não tem limite para você, não. Primeiro, porque ele realmente ele entrega algo além do que você espera, com a rapidez que a gente nem acredita. Então, é parabenizar. Mas eu quero fazer uma pergunta assim, porque aqui é de pergunta. O que Deixa eu te agradecer primeiro pelas palavras, então. Obrigado, Lúcia, de verdade mesmo. Se eu conseguisse, talvez, então, ser vulnerável em outro tempo, talvez as coisas já tivessem acontecido, né? Mas eu entendi que a vulnerabilidade, a humildade e às vezes você entender que você tem que baixar o ego fazem parte do autoconhecimento de uma forma muito explícita. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso de verdade, eu destravei para muita coisa. Obrigado. E é isso mesmo. Então, você já entrou no processo do autoconhecimento faz tempo. É um processo, né, Pedro? A gente sabe que existe uma jornada para isso. E a pergunta é, ele fez uma pergunta, acho que foi o Rafael ali, ou foi o Paulo, né? Onde você quer chegar com isso? Eu acho que esse negócio mais tarde pode virar franquia do Marcos, só isso. O que você acha disso aí? Olha só, nossa, legal ouvir isso, né? E muito bom para mim mesmo, de verdade. Eu vou te falar o que eu já te falei em outras vezes. Eu desconheço sobre isso, preciso aprender sobre isso.
posso chegar lá, com certeza, ué. Hoje o céu é o limite, né? Vamos dizer assim, né? Eu tô me programando para o sucesso mesmo e sei aonde eu quero chegar. E se isso fizer parte, bora para cima. Deixa eu fazer um comentário aqui. É legal porque enquanto você tá falando, tipo, tá provocando vários insights neles. Quem Legal. entrevista tem insights diferentes, né? Eu vou pegar um gancho sobre o que a Lúcia falou. Talvez, como é um assunto que não é do cotidiano da maioria das pessoas, né? Para mim também isso funcionou muito, né? Eu fui doutrinado a acreditar, e acredito que você também, e quem fez isso com a gente não fez na maldade, né? Com certeza. De que não pode ficar falando do que você é frágil, do que você não sabe na frente dos outros, porque você está se enfraquecendo. Na verdade, você está se empoderando, né? Quem trabalha com autoconhecimento sabe disso. Vulnerabilidade conecta as pessoas. Quando Sim. você vai lá e fala assim, eu tenho dificuldade com isso. Quem tem dificuldade já começa a falar assim, tamo junto. Sim. Né? As pessoas se conectam por conta disso. E a vulnerabilidade mostra uma faceta linda da humildade. Que Verdade. você não precisa saber tudo, você não precisa ter tudo. Né? Então, eu também faço minhas as suas palavras, as palavras da Lúcia, que eu acho que esse foi uma grande virada para você, mas é uma coisa que você tem. E a gente realmente precisa, nós precisamos exercitar e você tem. E na hora que você pegou a chave para você, é tranquilo falar. E a gente precisa fazer um esforço para ser vulnerável, né? Então isso, com certeza. E tem uma outra coisa, que passa a ser um elogio também, e também de uma forma informativa, né? Existe no mercado um equívoco na palavra ambição e na palavra ganância, né? Então a gente também foi treinado para não ser ambicioso, porque ser ambicioso é algo do demônio. Com Né? certeza. Só que as pessoas estavam querendo dizer ganancioso. Sim. Ambicioso é outra coisa. Ambição é o simples fato de, puxa, no próximo encontro eu já quero que os copos d'água estejam aqui. Isso é uma ambição. Sim. Então não tem problema nenhum. Querer ter você ter um Fusca, querer ter uma Brasília é uma ambição da pessoa. Fala, uma Brasília você quer ter um carro um pouco mais espaçoso, não tem nenhum problema. Né? E quando as pessoas não têm ambição, não tem crescimento na empresa dela. Então tem que ter ambição. Só que essa ambição, ela pode virar uma ganância se a pessoa não se controlar. Pode virar. Mas tem que ter o desejo de progredir. Né? Tem que ter o desejo. Então eu vejo que na sua fala você tem assim, não, eu quero fazer isso. Então o primeiro ato é querer. Se a pessoa não quer, não adianta estudar, tudo você não quer. Mas eu vejo que você é um cara que é muito determinado, que quer. Sim, então, parabéns. Obrigado. Na verdade, é muito disso que você falou, né? A ambição que eu digo é de realizar as coisas que eu quero mesmo, né? Eu acho que a gente trabalha todo santo dia para a gente conquistar coisas pessoais, coisas materiais também, né? Porque dependendo de onde você fala, isso é um pecado, né? Nossa, cara é ganancioso demais. Não, eu tenho minhas ambições, sim. E vou atrás delas, porque trabalhar sem empreender, você ter todas essas dificuldades, você tem que ter o mérito e receber por isso que você fez, entendeu? Se você merecer, com certeza você vai chegar. E o meu trabalho é muito relacionado a isso. Eu estou trabalhando firme a minha cabeça, nos meus propósitos, para chegar onde eu quero. Agora, eu vou roubar uma pergunta aqui, que é a pergunta final, vou roubar ela de um cara chamado Joel J. Eu gosto demais de assistir os podcasts, porque ele tem umas perguntas, uma sacada muito legal. Tem uma pergunta que ele faz para todos os entrevistados, eu vou usar a pergunta dele para você. Se nesse momento fosse aberta uma transmissão para o planeta inteiro, para todos os países, e com tradução simultânea para todas as línguas, e você precisasse dar um recado para a humanidade, para as pessoas... Vamos imaginar que esse recado tivesse que envolver a vida pessoal e também a profissional. Que recado você daria? Bom, persigam os seus sonhos. Vejam a vida, conheçam a sua vida, se conheçam, trabalhem no autoconhecimento, porque isso vai abrir portas infinitas para vocês. Quem se conhecer, prospera e
e vamos trabalhar muito isso, porque eu acho que é muito disso que a humanidade precisa hoje. Entendeu? Eu acho que se trata muito de autoconhecimento mesmo, de verdade. Então, vamos investir no autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você pode transpor isso e transbordar isso para outras pessoas. E bora para cima. Obrigado. Tá dado, pode encerrar a transmissão. Chegou para todo mundo. De verdade, fechou com chave de ouro. É realmente sobre isso, né? Esse é um game que a gente pode lutar contra ele quanto a gente quiser. Mas vai chegar uma hora, 20 anos depois, vai falar assim, deixa eu ver o que é esse negócio do autoconhecimento, que 10 anos atrás, 15 anos atrás, as pessoas estavam falando e tinha gente falando que é papo de coach, né? Sim. E eu vou deixar uma recomendação para vocês, se vocês quiserem entender mais profundamente isso que o Marcos citou durante toda a fala dele. Essa semana saiu um podcast incrível do Thiago Brunet e o Flávio Augusto, entrevistando o Augusto Cury, falando sobre saúde emocional. Se você assistir, eu desafio você a assistir sem chorar, desafio você a assistir sem não sair com uma tarefa para você fazer, sair com como ativar isso aí na minha vida, né? Dr. Augusto Cury, que é uma celebridade na área da inteligência emocional, né? No mundo inteiro, é best-seller, né? E ele fala sobre essa parte de saúde, se conhecer para ter mais saúde, né? Inclusive, boa parte da fala dele está falando a respeito de se o seu CPF é fraco emocionalmente, sua família é fraca, sua empresa vai ser fraca também. Então, desafio vocês assistirem. Assisti ontem à noite. Muito gostoso assistir aquilo e depois dormir e ter uma noite de sono gostosa ali. Obrigado. Eu acho que você nos honrou aqui com a tua apresentação hoje. E essas palmas que você ouviu foram poucas para você ainda. Vai ter muita coisa ainda que você vai voar, tá bom? Sem demagogia. Que legal. Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo. Grande abraço, viu? Obrigado, tamo junto.